Olá, eu sou a Mari Machado da Babilax Artesanato e estou fazendo essa videoaula especialmente para vocês que viram minha postagem lá no Instagram, na página da Babilax, onde eu coloquei esses dois modelinhos aqui de decoração de tampas de vidro. E vocês pediram para que essa videoaula acontecesse, então muito obrigada. Essa videoaula está sendo feita com muito carinho para você e para todo mundo que quiser aprender essas duas técnicas aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em dois passo a passo. Então nós vamos começar com essa forma aqui mais simples e depois num outro vídeo eu vou te ensinar a fazer essa forma aqui com relevo, tá bom? Então se você quiser aprender, continue me acompanhando. Bom pessoal, o que você vai precisar de material para poder decorar as tampas aqui nesse formato? Você vai precisar de um primer, tá? Que é esse produto aqui que a gente usa para poder selar o vidro, o plástico ou o metal. Você vai precisar de uma tinta de fundo, que aqui no meu caso eu escolhi a preta, e uma outra tinta para poder fazer a decoração, que eu usei aqui o azul turquesa. Todos os produtos que eu estou usando aqui são à base de água, tá? Eu aconselho quem puder que dê preferência para esses produtos. Eles têm menos cheiro e são mais fáceis de limpar, porque você consegue limpar tudo com água, tá? A tinta pode ser a PVA ou a acrílica, de acordo com o que vocês encontrarem aí, que seja mais fácil. E no caso do primer, ó, se vocês puderem dar preferência para um primer que seja multiuso, ou seja, que você possa usar ele no metal, no vidro, no plástico, melhor, porque aí você consegue dar uma utilidade maior para o produto, tá bom? Aí eu decorei usando o stencil. O stencil nada mais é do que uma máscara, né? Ele é um molde que a gente coloca a tinta aqui dentro e consegue fazer a decoração. Então eu vou deixar a relação dos stencils que eu usei para quem quiser fazer exatamente igual, tá? Mas vocês podem usar o modelo que vocês tiverem. Então, ó, nessa peça aqui, por exemplo, nessas duas peças aqui, aliás, ó, eu usei esse stencil aqui de frutinhas, ó, tá? Para fazer a decoração. Nessa outra tampa aqui, eu usei o stencil de poá, que é esse daqui, ó, tá? Para poder decorar. Nessa tampa aqui, eu usei essa mandala, que ela não tem marca, tá, gente? Ela foi feita por uma pessoa que faz stencil, então eu não tenho como dar a referência dela pra você. E essa tampa aqui, eu decorei com esse stencil aqui, de abelha, tá bom? Além dos stencils, vocês também vão precisar de pincéis e de uma esponja. Então o pincel de cerda macia pode ser um pincel escolar mesmo, tá? Ele precisa ser de cerda macia para não marcar a pintura, tá bom? E o pituá, que é pra gente poder fazer a aplicação do stencil. Se você não tiver o pituá, que é esse daqui, ó, esse pincel que tem a ponta redonda, você pode usar também uma brochinha, tá? Como essa daqui. E se não tiver a brochinha, você pode usar um batedor como esse. Em não tendo nada disso, você pode tentar aplicar o stencil usando a esponja também, tá bom? É o jeito menos aconselhável, porque pode ser que a chance de borrar é maior. Mas, para que você não deixe de fazer o seu trabalho, deixa a esponjinha como a sua ajudante, certo? Se eu esqueci de algum material, no decorrer da aula aqui a gente vai se entender. Ó, eu separei aqui 3 modelos de tampa pra gente poder decorar, tá? E vou mostrar pra você, ó, tá vendo? Essa tampa tá toda enferrujada e é a mesma situação em que se encontravam as minhas. Então, o que é legal dessa técnica é que você não vai precisar descartar mais as suas tampas. Você vai poder reutilizar ela nos seus potinhos. Além de deixar os seus potinhos mais bonitos, né? Você vai poder proteger a tampa de vocês. Essa é uma das funções do primer, tá bom? O primer, ele serve pra gente poder selar essas superfícies aqui que não são porosas como a madeira, né? No caso do metal, do vidro e do plástico. E ele também protege contra a ferrugem, certo? Então, vamos colocar a mão na massa aqui. Vocês podem reaproveitar essa bandejinha de frios aí na casa de vocês, ou se você não tiver a bandejinha de frios, ó, também serve a embalagem longa vida, tá bom? Para vocês poderem usar de
bandeja para depositar a tinta, os produtos que a gente vai usar. Então, ó, vou colocar aqui um pouquinho do primer. Se o primer tiver um pouco grosso, né, como o meu está aqui, ó, você vai colocar um pouquinho de água no pincel, ó, e vai misturar para ele dissolver um pouquinho, tá? Aí você vai pegar a sua tampa e vamos começar passando o primer. Antes de passar o primer, você passa um paninho com álcool na sua tampa, tá bom? Pra certificar que não ficou nenhum pelinho aqui nela. Ó, quando a gente passa o pincel, ele deixa algumas marcas, tá vendo? Ó? Então aí eu venho com a esponja e dou umas batidinhas aqui na esponja para deixar menos marcado. Se você quiser, você pode aplicar também direto com a esponja, tá? Aí terminou de usar, não deixa seu pincel secar com o produto, tá? Já coloca ele na água. Bom, pessoal, ó, então a tampa fica assim, ó, com 2 demãos de primer, tá vendo? A gente consegue cobrir quase tudo, não tem problema se não cobrir, tá bom? Porque a gente vai vir com a tinta de fundo. As 2 demãos são importantes para garantir maior aderência aqui e mais proteção. Aí a gente tem a parte de dentro das tampas, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó, que eu costumo enferrujar também. Então eu vou passar primer aqui também, tá bom? Se for o caso da sua tampa estar toda danificada, você pode passar o primer aqui na parte de dentro, tá? Dando sequência aqui, ó, então as 2 tampas com primer na parte de dentro e na parte de fora, com 2 demãos, tá? Nós vamos dar um fundo. Então eu vou fazer imaginando que você não tem um pincel usando a esponja e depois eu vou fazer uma outra usando o pincel para te mostrar como que eu pinto, tá? Então, ó, vamos colocar bem a tinta aqui na esponja, certo? Ó. E aí você vai vir aqui da mesma forma, vai tentar segurar a tampa do melhor jeito possível aqui entre seus dedos e vai dando batidinhas aqui para poder depositar a tinta na sua tampa. Então esse aqui nós fizemos com a esponja, agora eu vou fazer esse outro aqui com o pincel. Vou dar uma hidratada no pincel, que minha tinta tá um pouco seca. Aí hidratei meu pincel, vou aplicar tinta só na pontinha dele, ó, tá vendo? Não precisa vir com tinta até aqui em cima. Bom, mostrei pra vocês as 2 formas de pintar, com o pincel e com a esponja, tá? No final o resultado é bem parecido. A diferença é que com a esponja você vai perceber um pouquinho aqui umas elevações na pintura que o pincel não deixa. Por outro lado, se o seu pincel não estiver bem hidratado, você pode deixar a marca aqui da tua pincelada, o que não acontece com a esponja. Mas o mais vantajoso de tudo é que quem não tem pincel consegue trabalhar da mesma forma. Então tudo aqui pro acabamento é conforme o gosto de vocês, certo? Vamos para a decoração. Vamos falar aqui um pouquinho do stencil, né, que eu usei para decorar. O stencil nada mais é do que uma máscara ou um molde que a gente usa para poder transferir uma imagem para a superfície que a gente escolheu, certo? Então vamos imaginar que você não tenha nenhum stencil aí na tua casa e nem tenha a intenção de adquirir um stencil só para fazer esse projeto. Nós temos algumas formas de fazer isso. Então, para criar esse mesmo efeito aqui do poá, eu tenho 2 sugestões para te fazer.
você vai precisar, para uma delas, você vai precisar do sulfite, de uma caneta e de um furador. Você vai pegar aqui de molde a sua própria tampa, você vai desenhar ela aqui no sulfite ou num outro papel qualquer que você tenha, tá? Se tiver uma cartolina, se tiver um papel de gramatura maior que o sulfite, fica melhor para você dar as suas carimbadas aqui. Aí você vai cortar o seu círculo. E aí com o seu furador, ó, você vai criar o teu stencil de poá, tá? Aí você vai marcando aqui na distância que você quiser, conforme o teu gosto, tá? Eu não gosto das bolinhas muito próximas, então por isso que eu tô fazendo assim, ó. E aí você vem aqui no meio e faz algumas marcações, certo? Ó, você criou a tua máscara para você fazer poá. Aí você vai vir aqui em cima, ó, e vai dar as batidinhas para você criar o seu poá. A outra forma, imaginando que você não tem aí um furador na tua casa, é usando um palito, tá? Ó, usando um palito, você consegue criar o poá com esse efeito aqui que eu fiz nesse potinho, tá vendo? Ó, você vai lá, você vai molhar o palito na tinta e vai marcando aqui as suas bolinhas, tá? E você consegue chegar nesse efeito aqui também na sua tampa. Essa é uma outra forma. E tem a forma clássica, que é o coração. Então você vai pegar um sulfite, vai dobrar ele ao meio, tá? Se você não tiver muita ideia de fazer, você pode fazer na raça, né? Vir aqui e cortar, ou você pode vir aqui, ó, e desenhar a metade de um coração, ó. Tá? Esse meu coração ficou grande, eu vou diminuir ele um pouquinho. E aí você tem também, ó, o clássico coração, que você pode pôr aqui em cima da tua tampa e vir aqui com as batidinhas, ó, com a esponja ou com a esponja, com a brochinha ou com outro pincel, e você tem aqui o seu formato de coração também na tua tampa, certo? Minha tampa, eu vou usar esse stencil aqui de forma geométrica, tá? E vou aplicar aqui em cima. Então, trabalhar com stencil é relativamente simples. O segredo aqui é que você use a ferramenta correta, que para mim é o pincel Pitoá. Então, eu vou colocar aqui a tinta que eu escolhi para decorar, que é o azul turquesa. Se você não tem ideia de como combinar a cor, uma dica que eu deixo para você é assim: se você trabalhar com fundo escuro, você procura usar uma cor clara para poder destacar, e vice-versa. Se você usar um fundo claro, você usa uma cor escura para que ela apareça. Então aqui, ó, vou pegar o meu pincel Pitoá, vou depositar tinta aqui no pincel, vou espalhar bem, tá? Do mesmo jeito que a gente fez na esponja, a gente faz aqui no pincel. Vou vir aqui no meu paninho, vou tirar o excesso, tá? Quanto mais sequinho, melhor fica a sua aplicação. E aí eu vou vir aqui, ó, com batidinhas, vou aplicar esse stencil aqui na minha tampa. E aí já ficou decorada a nossa tampa. Vou testar aqui o poá que eu fiz pra ver se eu tô mentindo pra vocês ou se vai dar certo. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, gente, tá vendo? Ó, com o stencil caseiro funcionou igualzinho, tá? Eu fiz questão de fazer assim, ó, para que vocês não fiquem limitados à questão de ter a ferramenta. A gente pode criar as nossas ferramentas, tá bom? Para
finalizar o nosso trabalho, a gente usa o verniz, tá? Que é uma forma de você impermeabilizar a tua peça. Então, se você precisar lavar, se cair água, qualquer coisa aqui, a sua peça fica protegida, tá? Então, você pode impermeabilizar ela usando verniz acrílico, que também é um verniz à base de água, que você encontra da mesma forma que o primer em qualquer loja aí de artesanato, tá bom? Eu não gosto de passar o verniz logo quando eu acabo de fazer a peça, porque a tinta ainda ela não tá 100% seca aqui, então eu gosto de dar 24 horas e aplicar o verniz só no outro dia, tá? Mas se vocês forem trabalhar com o verniz spray, que é esse daqui da latinha, aí vocês podem aplicar no mesmo dia, não tem problema nenhum, tá? Então essa primeira decoração aqui está finalizada. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me deixar nos comentários. E não deixe de continuar me acompanhando, porque eu vou fazer o vídeo 2, onde eu vou ensinar essa daqui com textura, tá bom? Beijo, obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!